Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist intitulada Referências Científicas. Ressaltando que um dos objetivos desta playlist é apresentar conteúdos científicos sobre as mais diversas áreas do saber humano e do saber científico. Nesta sessão estaremos apresentando o conteúdo científico registrado sob a forma de livro impresso, intitulado Coleção Físicos, Vida e Obra, de autoria dos notáveis cientistas, pesquisadores e professores, a saber, professor José Maria Filardo Bassalo e professor Francisco Caruso. Livro este editado e chancelado pela editora Livraria da Física. Muito bem, esta coleção, como o próprio nome sugere, apresenta a vida e obra de vários cientistas. Nós apresentamos aqui no nosso modesto canal, intitulado Professor Damião Meira, Instituto Federal do Pará, campus de Santarém. Nós dispomos e exibimos uma playlist na qual nós compilamos e guardamos, organizamos a apresentação de conteúdos científicos. A playlist, cujo nome sugestivo é Referências Científicas, e apresentamos conteúdos científicos sobre as mais diversas áreas do saber humano e do saber científico. Alguns dos vídeos apresentados estão associados à coleção Físicos, Vida e Obra, né? Nós apresentamos, falamos sobre David Bohm, sobre de Broglie, falamos sobre a grande cientista, uma mulher professora, cientista e pesquisadora, Lise Meitner, entre outras e outros cientistas. Agora dedicaremos atenção a falar sobre Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli nasceu no Império Austro-Húngaro em 1900, no ano de 1900, desenvolveu seus estudos em Viena e atuou como professor, em universidades tanto na Áustria quanto na Alemanha, na Suíça e nos Estados Unidos, na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e mais tarde na Universidade de Princeton. Muito bem, Wolfgang Pauli desenvolveu inúmeras pesquisas teóricas e experimentais associadas à mecânica quântica, especialmente, com contribuições importantes para a química, para a organização da tabela periódica. Wolfgang Pauli apresentou o chamado princípio da exclusão de Pauli, muito conhecido e utilizado no âmbito da química, no âmbito da física. Vim estudando aí o comportamento do átomo, especialmente em sua tese de doutorado. Pauli tratou especialmente sobre a teoria quântica associada ao átomo de hidrogênio. Então, Wolfgang Pauli recebeu vários prêmios, contribuiu com diversos artigos científicos originais e pioneiros para então desvendar, melhor entender, melhor compreender a mecânica quântica. Wolfgang Pauli, aqui no livro Professor Bassalo, Professor Caruso, apresenta detalhadamente os primeiros trabalhos de Wolfgang Pauli, especialmente o estudo do spin, estudando o comportamento de spin no contexto aí desse princípio de exclusão de Pauli, analisando a mecânica estatística quântica, tanto a de Bose-Einstein quanto a de Fermi-Dirac, e então analisa o comportamento do spin nas órbitas quânticas do átomo de hidrogênio e de outros átomos. Aqui o professor Bassalo e o professor Caruso apresentam detalhadamente o desenvolvimento histórico, conceitual das teorias construídas aqui por Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli também estuda o neutrino, e esse capítulo 4, dedica-se a falar sobre as contribuições para o melhor entendimento do neutrino. Então, Wolfgang Pauli contribui com a mecânica quântica, com a não relativística, com a mecânica quântica relativística, aqui estudando os mesons. Wolfgang Pauli também recebe em 1945, é laureado com o Prêmio Nobel de Física. Ele também contribui com a teoria quântica da radiação. Ele trata sobre o processo de regularização em teoria quântica de campos, em eletrodinâmica quântica.
e muitas colaborações, muitos importantes, muitos relevantes trabalhos desenvolvidos por Wolfgang Pauli. Muito bem, este livro, mais uma vez, este livro aqui recebe o comentário do pesquisador emérito Alberto Passos Guimarães, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e este livro, de autoria do professor José Maria Filardo Bassalo e do professor Francisco Caruso, que vale ressaltar, é prefaciado pelo professor Jenner Barreto Bastos, filhos do Instituto de Física da Universidade Federal de Alagoas. Aqui está, coleção Físicos, Vida e Obra de Wolfgang Pauli, também laureado com o Prêmio Nobel de Física em 1945 e é responsável pelo princípio da exclusão de Pauli, muito conhecido na química, no âmbito da química e no âmbito da física. De fato, muito contribuiu para o desenvolvimento, para o entendimento do átomo de hidrogênio, dos demais átomos, da organização da tabela periódica, no âmbito, no contexto da mecânica quântica. Muito bem. Em breve estaremos apresentando outros conteúdos científicos. Agradecemos a atenção de todos vós. Muito obrigado.